da terra. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Com alegria e com a bênção de Deus, temos a graça de iniciar nosso momento de oração. Momento belo, bonito, profundo, da gente colocar diante de Deus a nossa vida, colocar diante de Deus tantas coisas belas, tantas coisas bonitas, e queremos, pedir que Deus olhe por nós cada vez mais, e Ele vai olhar, e Ele vai abençoar, e Ele vai cuidar de nós. Por isso que Deus venha sempre em nosso auxílio, nos ajude cada vez mais a permanecer firmes na sua palavra, permanecer firme nos seus ensinamentos, permanecer firme nos seus valores, princípios e aquilo que a gente busca para a nossa vida. É por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que iniciamos mais um momento de oração. Um momento bastante especial, bastante bonito. E eu digo, que o seu dia seja bastante abençoado, seja cheio da graça e da presença de Deus. E Ele assim o será, pode ter certeza. Nós aqui na paróquia, nós já tivemos nossa missa penitencial às 6 horas da manhã. Já rezamos por você, particularmente, Não sabia quem tudo iria estar aqui nesse momento de oração, mas na nossa missa aqui de manhã, que tivemos às 6 horas da manhã, eu já rezava na sua intenção. Eu rezava por você, pedindo aqui a saúde, um dia abençoado, um dia próspero, um dia cheio, de coisas boas você tivesse. Eu rezava e dizia ainda, se porventura alguma coisa não sair de acordo como é que a gente quiser, que você tivesse força para transformar isso e mudar, E mudar tantas coisas. Por isso, vamos sempre com muita força, vamos com muita alegria, vamos viver bem esse dia, porque nós precisamos. Precisamos e devemos vivê-lo bem, na graça e na presença do Senhor. Se você quiser compartilhar esse momento, se você quiser marcar alguém, se você quiser convidar alguém para estar aqui, sinta-se à vontade, tá? Essa sempre é uma atitude muito bonita, essa sempre é uma atitude muito bela, porque a gente leva a palavra de Deus a quem mais precisa. Então, mais uma vez, eu desejo que você esteja bem. Desejo sim que você esteja bem. Desejo que todas as coisas estejam bem na tua casa e na tua vida. E lembro que sempre quando a gente pede a presença do Senhor, as coisas vão melhorando, as coisas vão indo para frente com segurança, Nem sempre no nosso tempo, mas naquele tempo que a gente precisa. Por isso, então, vamos dizer assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo um mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E rezando e pedindo o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, com o sinal da Santa Cruz, a gente coloca diante de Deus, diante dos cuidados de Deus, A gente coloca a nossa vida, a gente coloca a nossa família, a gente coloca, os nossos familiares, nosso ambiente de trabalho,
a gente coloca tantas coisas diante do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, e eu desejo a toda a tua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, Ele deve ser bendito porque hoje está nos dando esse novo dia e essa oportunidade de a gente viver e não viver de qualquer jeito. Evangelho de hoje, né? Evangelho de hoje, mais uma vez, é muito inspirador para nós, para as nossas famílias. Evangelho de hoje, mais uma vez, é cheio de muita graça, cheio de muita bênção, cheio de muita proteção. Vem nos ensinar coisas boas, vem nos ensinar coisas bonitas, coisas maravilhosas. E principalmente hoje Jesus vem dizer assim que é preciso permanecer firme. Permanecer firme. Permanecer firme no quê? Na palavra de Deus, permanecer firme em muitas coisas boas, permanecer firme nos nossos valores, princípios e tantas outras coisas, né? Permanecer firme naquela verdade que para você não se discute, permanecer firme na vontade de ser feliz, permanecer firme no desejo de cada vez mais progredir. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra de Jesus para hoje. É fácil permanecer firme? Não é. É fácil manter-se sempre no caminho certo? Não é. É fácil a gente progredir, buscar o bem? Não é fácil. Mas a gente precisa dar este passo. E aí a gente entende, né? Que quando a gente olha para Deus, quando a gente busca Deus, a gente percebe que Deus, ele vai transformando as coisas, ele vai mudando, ele vai fazendo com que as coisas vão para frente. Evangelho de João, capítulo 31 Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 ao 42. Tá? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Então, olha só, um grupo de judeus passou a acreditar em Jesus, assim como é você. E ele disse assim: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que expressão linda de Jesus. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nele para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai
o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente olha para esta palavra de Deus, e a gente vai entender uma coisa muito bela e muito bonita. Talvez você já está fazendo essa experiência, ou talvez você está com um desejo muito grande de fazer esta experiência. Viver com Jesus significa viver de verdade, viver livre, viver feliz, sabe? E sempre seguir com muita alegria, sempre seguir a vida, né? Com muita paz. Veja que promessa linda essa de Jesus. Veja, né? Veja o que o Evangelho disse. Disse que Jesus falou isso àqueles judeus que tinham acreditado nele. Que promessa linda, que promessa maravilhosa é essa. Qual é a promessa? Naquele tempo Jesus disse, né, aos que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará de toda amarra, vos libertará de toda insegurança, vos libertará de todo medo, vos libertará de toda pedra de tropeço. Sim, essa é a presença de Deus. Essa é a presença de Deus. E aí a gente vai dando nesse passo tão belo. A gente vai dando esse passo tão bonito, esse passo tão maravilhoso que a gente precisa, né? Que a gente precisa para viver a nossa vida. Com certeza o Senhor tem esse poder. Com certeza o Senhor tem esse poder de mudar todas as nossas coisas, de mudar a nossa vida. Com certeza o Senhor consegue fazer nova todas as coisas. O que a gente dizia ontem no Evangelho? Você se lembra qual era a nossa palavra, a nossa frase de ontem? Ontem a gente dizia assim: Senhor, né? Meu coração está aberto para a tua graça, Senhor. Ontem a gente dizia isso, né? Meu coração está aberto para a tua graça, Senhor. E hoje o Senhor vem novamente com essa promessa que é bela, com essa promessa que é bonita, com essa promessa que é verdadeira. Se permanecerdes em mim, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E aí a gente pode até se perguntar, né? Mas, Padre, qual é a verdade que Jesus está falando? Qual é a verdade que Jesus está falando? E aí existe uma única verdade. Uma única verdade. Deus te ama e te quer bem, né? Ou pode ser um pouquinho diferente, né? Deus me ama, né, e me quer bem, e me quer protegido. Deus me ama e me quer bem. Essa é a verdade. Por isso que quando a gente vai sentindo isso, a gente vai se libertando. Inclusive a gente deve se libertar daquelas tristezas que não passam, né? Olha só, eu sempre tenho dito assim, ó, se você anda muito triste, se você anda muito carregado, se você anda, né, com aquele aperto no coração, a gente precisa, né? A gente precisa se libertar disso.
E como é que a gente se liberta disso? Buscando a Deus, sim. Mas nosso Senhor Jesus Cristo também diz, né, que a gente pode buscar a ajuda de um profissional, de alguém que vai nos auxiliar nisso. Sabe, né? Deus me ama e me quer muito bem, como alguém acabou de escrever aqui na linha do tempo. E aí a gente vai deixar de lado, né? O que é se libertar, né? O que é se libertar, né? A gente vai deixar de lado aquilo que atrapalha a nossa vida, aquilo que não podemos carregar, aquilo que jamais a gente pode manter no nosso coração. Temos medo? Você tem medo? É hora de enfrentar esses medos. Você tem medo do futuro? É hora de enfrentar, né? É hora de enfrentar na presença do Senhor. Eu falava hoje de manhã na missa, né? Na nossa missa, 6 horas da manhã, aqui na Igreja Matriz, eu dizia assim, né? Quando a gente permanece com Jesus, Ele permanece conosco. Hoje, né? A missa de hoje, a primeira leitura, conta a história de 3 jovens que não quiseram negar a fé. Que não quiseram negar a fé. Que não quiseram negar os seus princípios, os seus valores. Mas naquela época tinha um governo tirano, né? Tinha um governo muito mau, cruel, que se achava maior do que Deus, que achava que podia pisar em todo mundo, maltratar e assim por diante. E aí a gente vê uma coisa muito forte, né? A maldade foi tão grande, porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente pede a proteção de Deus, a gente pede a proteção de Deus, né, diante de tantas maldades que tem neste mundo. Os 3 jovens, né, lá na primeira leitura de hoje, eles foram jogados numa fornalha com um fogo muito forte. Mas olha só, olha como Deus, Ele faz as coisas. Por eles não negar a fé, por eles não negar os seus princípios, os seus valores, por eles permanecerem firmes, olha o que Deus fez, né? Eles foram amarrados, foram jogados naquela fornalha, e adivinha o que aconteceu? O fogo não os queimou, nem um fio de cabelo se perdeu, né? Nem uma queimadura no corpo, nem um pedacinho da roupa se queimou. Mas por quê? Aí que vem o outro lado da moeda. Aí que vem o outro lado da moeda, né? Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele mantém a sua promessa. O que é que será que protegeu esses 3 jovens? O que é que será que protegeu esses 3 jovens? Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus, né? Foi isso que protegeu, né? Esses jovens, e eles não pereceram, né? Quantas pessoas pedem proteção de Deus, mas não buscam Deus? Olha como é triste isso, né? Chega até a ser vergonhoso, né? Chega até a ser vergonhoso. A pessoa que diz, né, eu acredito em Deus, mas não vai na igreja, não comunga, não busca a missa, deveria sentir vergonha. Deveria sentir-se vergonha porque está mentindo na cara dura para Deus e acha que Deus não vê. Né? Eu sempre digo assim, né? De que adianta dizer para um pai, para uma mãe que eu te amo se você não vai visitá-lo, se você não tira tempo para estar com ele. Eu trouxe esse exemplo da primeira leitura da missa de hoje, por quê? Porque foi justamente a fidelidade, foi justamente o amor, foi justamente a entrega desses jovens que fez com que eles não perecessem, que fez com que eles não se perdessem pelo caminho. Aqui, eu sei que tem muito pai rezando. Eu sei que tem muita mãe rezando aqui nesse momento de oração. E eu sei que vocês têm filhos. Então, e eu sei que você quer o bem para o teu filho. E eu sei que você, como pai, como mãe, deve falar a verdade para o seu filho. Talvez faz tempo que o seu filho não vai na missa. Talvez faz tempo que o teu filho não vai na missa, tua filha não vai na missa. Lembra ela disso. Lembra ele disso. É tua função, você não pode abrir mão disso. Você é como a presença de Deus na vida do teu filho e da tua filha.
Você precisa dizer, filha, vamos para a igreja. Né? E aí sempre vem aquelas desculpas esfarapadas, né? Nessa igreja eu não entro, não gosto desse padre, não sei o que. Tudo desculpa esfarapada para não ir na igreja. Mas aí quando vê, fica jogado lá no sofá, fica lá, né, nas redes sociais, navegando para cá, navegando para lá. E aí algumas coisas elas não vão para frente na vida deles. Por quê? Porque está faltando combustível. Porque está faltando a força, porque está faltando a presença de Deus, né? E aí de vez em quando, talvez a gente até pega eles lamentando, né? Chorando e tudo mais, né? Um belo puxão de orelha talvez deveria acontecer nesse momento e dizer, por que as coisas não estão dando certo? Por que as coisas não estão indo para a frente? A gente precisa ser hoje como Jesus foi. Jesus hoje, ele abriu os olhos, né? Ele abriu os olhos daqueles judeus. E ele disse a verdade para eles. Ele disse assim, olha, vocês dizem que acreditam, mas não é verdade. Porque as vossas obras não falam isso. Não mostram aquilo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, olha, é preciso permanecer firme. Eu gostaria que você fizesse um pequeno exercício nesse instante. Gostaria que você, se você puder, né? Eu gostaria que você fizesse um pequeno exercício nesse instante. Gostaria que você olhasse um pouco para trás na tua vida. Olhe olhe lá para o teu começo, né? Quando você tinha 14, 15, 20, 25, 30, 40, não sei que idade você tem. Olha lá para trás. Olha como era a tua vida. Olha, né? Quanta luta. Olha quanta dedicação, né? Olha quantas barreiras você passou. Olha quantas situações você passou, né? Talvez, né? Um momento em que não era a hora de uma gravidez, mas ela aconteceu, né? Talvez você desejava, né? Ser alguém, mas teu pai e tua mãe, de uma origem muito simples, não tinham dinheiro, talvez, para te dar uma faculdade, um curso superior, mas tinham muita vontade, te ajudavam, te cuidavam, né? Às vezes preparavam, cuidavam da tua alimentação e assim por diante. Era o que eles podiam ser. Volta, seja sincero contigo. Seja sincero com a tua história. Olha para trás. E aí, o que tinha dentro de você? Uma vontade de vencer. Uma vontade de vencer. O que é essa vontade de vencer? O que é essa vontade de dar certo? O que é? Será que é só coisa da tua natureza? Não é. Deixa de ser bobo. Deixa de ser boba. Isso não é só um desejo. Isso é Deus que está aí dentro. É Deus que está no teu coração. É Deus que foi despertando esta força, esse querer vencer. Olha quanto sacrifício você já fez na tua vida. Olha quanta luta. Olha quantas entregas. Olha quantas renúncias você já fez. Mas por que você fez isso? Talvez para hoje você ter uma vida um pouco mais confortável, um pouco mais tranquila, para você ser alguém na vida. Para você ser alguém na vida. Agora, seja muito sincero, né? Eu não precisa nem escrever nada aqui. Seja muito sincero, né? Seja muito sincero. Se não fosse por Deus, se não fosse Deus, né? Através do Espírito Santo, te dando sabedoria, iluminando a tua mente, né? Mostrando caminhos, você seria o que você é hoje? Se não fosse a força de Deus, né? Talvez, né, recebendo todo aquele teu cansaço, o corpo cansado, dor, né? A renúncia, às vezes até querendo isso, até querendo aquilo e não podendo ter, mas Deus te dando aquele conforto. De onde é que vem esse conforto? De um Deus que te quer bem, de um Deus que é tua força. E foi permanecendo firme no teu propósito, nos teus desejos, nas tuas buscas, que as coisas começaram a dar certo. E vão dar ainda mais certo daqui para frente. Mas muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Abre bem teu ouvido, abre bem o teu ouvido, porque existe uma expressão bíblica muito bonita,
Quem está de pé, tome cuidado para não cair. Existe uma expressão muito bonita. Quem está de pé, tome cuidado para não cair. Para não cair. Porque quando a gente começa a se acomodar, a coisa começa a desandar. Quantas pessoas, quando se aposentaram, disseram, agora não vou fazer mais nada, vou descansar. Um ano depois estavam mortas. Estavam mortas. A vida é um sopro. E quando a gente se acomoda, a gente vai se perdendo. E como é que começa a nossa acomodação? Como é que a gente começa a se acomodar? A partir do momento que a gente começa a não mais participar da igreja. A partir do momento que a gente começa a não mais rezar. A partir do momento em que, talvez, o beach tênis, talvez o futebol, talvez o pedal, talvez a pescaria, talvez o cinema passa a ser mais importante do que a Eucaristia. É aí que as coisas começam a ruir. Não é que vai cair de uma vez. Não vai. Mas como é que vai ser daqui a 5 anos? Como é que vai ser daqui a 10 anos se você não buscar mais a Deus? Porque o que você tem hoje não caiu, na tua vida da noite para o dia. Não caiu pronto do céu. Quanto tempo você levou para conquistares o ser o que você é hoje, agora? Para a gente descer ladeira abaixo, também não é da noite para o dia, é aos pouquinhos que a gente vai indo. E quando a gente está com Deus, a gente mantém-se firme nos nossos propósitos, na nossa vida. Então, esse é o recado de hoje. Esse é o recado de hoje. É um recado de um Deus que te gosta. É um recado de um Deus que gosta de você. É um recado de um Deus que te quer bem, sabe? É um recado de um Deus que quer te acompanhar. É um recado de um Deus que quer você cada vez mais próspero, mais feliz, mais abençoados. Ter coisas, ter bens materiais, não é ruim, não, muito pelo contrário. Também é sinônimo de bênção, de proteção. Então, por favor, tá? Por favor, não vire as costas para Deus, tá? Não vire. Sempre, devemos estar vigilantes todos os dias. Vigilantes todos os dias, como alguém escreve aqui, na linha do tempo também. Combinado? Então, olha só. Qual é que vai ser o nosso testemunho público de fé hoje? Por que eu estou falando de testemunho público? Porque às vezes é capaz da gente almoçar num restaurante e nem sequer fazer o sinal da cruz. Você tem vergonha de Deus? A gente pode ter vergonha de não usar um terço mais, de não usar uma cruz mais. Será que temos vergonha de testemunhar publicamente a nossa fé? Então, qual é que vai ser a nossa frase de hoje? Escute ela primeiro, Deus me ama e me quer bem. Deus me ama e me quer bem. Repita ali em voz alta, por favor. Deus me ama e me quer bem. Repita em voz alta. Deus me ama e me quer bem. E agora, agora que vem o testemunho público, agora você vai escrever ali na linha do tempo, tá? Deus me ama e me quer bem, Vai lá, coloca teu dedo aí na linha do tempo, nessa transmissão e começa a escrever isso. Deus me ama e me quer bem, tá? Coloca aí, Deus me ama e me quer bem. E aí, volto a dizer, a gente precisa tomar posse desta verdade. O que significa ser amado por Deus? O que significa que Deus me quer bem? E aí você vai tirando as suas conclusões. Deus me ama e me quer bem. E se você encontrar hoje, alguém que você gosta, alguém que você quer bem, diga assim para ele, Deus te ama e te quer bem. E se você souber e encontrar uma pessoa
está passando por um momento ruim, difícil, né? Diga para ela, Deus te ama e te quer bem. E eu também. E eu também. E aí as coisas começam a mudar, gente. Combinado? Então, esse vai ser nosso testemunho. Deus me ama e me quer bem. Então, vamos agora pedir a bênção final pela intercessão de Santo Antônio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor. Presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Veja como é bonito a nossa frase, o nosso testemunho do dia. Deus me ama e me quer bem. Fique bem, tá? Fique bem. Tenha uma abençoada quarta-feira. Nos encontramos amanhã aqui, né? Nos encontramos amanhã aqui, 7 horas da manhã. Fique bem e que Deus sempre te acompanhe. Está aqui para consolar.